Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje vamos olhar para os prejuízos das empresas públicas para o setor empresarial do Estado no primeiro semestre deste ano. Prejuízos pesados que aumentaram quase para o dobro, 94%. Vamos falar, obviamente, também da Europa, da visita da Troika a Portugal e, se ainda tivermos tempo, da privatização da RTP. São convidados desta edição do Conselho Consultivo António Gaspar e também Raul Marques. Agradeço aos dois a vossa presença. António, comece por si. Vamos começar por olhar para os prejuízos das empresas, daquilo que se designa normalmente o setor empresarial do Estado. As empresas de transportes tiveram um primeiro semestre verdadeiramente arrasador, com algumas empresas a terem prejuízos acima dos 200 milhões de euros. Metro de Lisboa, Metro do Porto, STCP, Carris, CP, estas empresas fazem aumentar em quase 94% os prejuízos do primeiro semestre, são quase 700 milhões de euros. E se há algumas zonas em que está a ser feito algum progresso, no setor empresarial do Estado é, de facto, um cenário dantesco este. Olá, Rui, bom dia. É um prazer outra vez estar aqui consigo depois deste mês de férias que tivemos, que eu tive, que o Rui não teve, infelizmente não teve aqui a trabalhar. E relativamente àquilo que diz, de facto, é muitíssimo preocupante. Toda a gente pensava que havia, digamos, uma atitude homogénea em termos do controle dos custos do Estado, mas agora, pelos dados que foram conhecidos hoje, ou ontem à noite, relativamente ao setor empresarial do Estado, as coisas não estão assim. Particularmente naquilo que concerne os transportes. Nós sabemos que os transportes são, dentro do setor empresarial do Estado, têm um comportamento, eu diria, muito sui generis, porque sabemos que há um preço, digamos, económico do bilhete, ou um preço comercial do bilhete, e depois há um preço de exploração do próprio bilhete. Ou seja, há um diferencial que foi assumido desde sempre pelo Estado, como um custo social que o Estado deve suportar, para que o preço final do transporte não chegue ao consumidor final. Portanto, nós que andamos nos transportes, toda a gente anda nos transportes, com um valor exorbitante, não é? Conforme, por exemplo, vários países adotaram esse sistema, o caso inglês é o mais evidente, não é? Que o preço operacional é o preço que se traduz em termos comerciais no próprio o preço de mercado, digamos assim. Sim, o preço operacional é o preço de mercado ou o preço comercial do bilhete. Bom, em Portugal não é isso que acontece. Agora, o que me parece a mim é que, não obstante essa proteção social que o Estado sempre tem dado a quem anda nos transportes públicos, não obstante essa visão que penso, de certa forma, será para prosseguir, há um conjunto de custos que podiam ter sido evitados. Porque não acredito, dentro do setor empresarial do Estado, que a austeridade, conforme nos tem chegado a nós, conforme tem chegado ao contribuinte na sua generalidade, essa mesma austeridade não chegou ainda ao setor empresarial do Estado. E do setor empresarial do Estado de uma forma vertical, portanto, desde cima até baixo. E para isso é preciso racionalizar um conjunto de procedimentos e, sobretudo, se calhar, um conjunto de meios operacionais. Portanto, que o Estado ainda não teve essa capacidade. Eu sempre aqui tenho defendido, tenho falado várias vezes, que a figura do gestor público, que me parece a mim que está ultrapassada, claramente ultrapassado, devia, há muito tempo, ter sido até abolido. Portanto, e estarem à frente das empresas, de facto, quem entenda do negócio e quem faça uma gestão da coisa pública, não, digamos, na perspectiva da entidade privada, que a entidade privada, a perspectiva é da rentabilização e do lucro. Aqui o caso não é o lucro, mas pelo menos que seja do equilíbrio razoável entre uma estrutura de custos e uma estrutura de benefícios sociais, no caso concreto dos transportes, mas de outras empresas já não será o caso, portanto o caso da Refer, o caso de outras empresas que prestam outro tipo de serviços, mas de uma estrutura, equilibrar uma estrutura de custos com uma estrutura de resultados que seja adequada. Mas, António, há aqui um ponto também que os vários governos ao longo destes anos não pagaram a estas empresas aquilo que se comprometeram, nomeadamente esse apoio social, e endividaram fortemente estas empresas. E estas empresas estão a pagar também por isso, porque os vários governos não transferiram para as empresas aquilo que são valores de contrapartidas sociais. Pois, isso também é verdade, mas vamos ver, quer dizer, o que aconteceu nos últimos anos, e aqui eu gostava de sublinhar um caso que tem sido muito falado ultimamente, que é as indemnizações compensatórias, por exemplo, que a EDP está a receber por parte do Estado, aí será o contrário, portanto,
em que também há estes casos. Ou seja, há empresas que estão a receber contrapartidas do Estado que não deveriam ter recebido. Ou seja, o montante das contrapartidas é de tal maneira elevado que não justifica absolutamente nada, não é? Portanto, se há empresas que de facto deviam ter recebido do Estado alguns montantes que tinham sido contratados e que não receberam, se calhar, ou das duas uma, ou os Estados, os governos na altura, não tinham essa disponibilidade, ou entenderam que, não obstante terem sido contratados, não faziam sentido estarem a transferir esses valores. Porque as empresas, acima de tudo, têm que ser rentáveis para elas próprias. No caso dos transportes, volto a referir, é um caso muito particular, é um caso muito sensível, é um caso que tem custos sociais. Agora, o modelo que está aqui de exploração dessas empresas é que tem que ser posto em causa e perceber se queremos continuar ou não queremos continuar com este modelo. E aí as várias gestões destas empresas, sobretudo as empresas de transportes, que estão no âmbito do setor empresarial do Estado, as gestões dessas empresas já deviam ter apresentado aos ministros, aos vários ministros da tutela, não é de agora, mas se calhar já há uns anos desta parte, que modelo é que queremos para os transportes públicos. Se calhar um modelo que está a ser seguido e que gera estes prejuízos, aliás, prejuízos galopantes que se vêm acumulando há anos e anos esta parte. Portanto, se calhar um modelo não é esse o modelo adequado e o modelo que Portugal precisa. Portanto, é esta reflexão que tem que ser feita, independentemente das indemnizações compensatórias terem sido dadas no passado, não terem sido dadas, as empresas reclamarem que o Estado não deu e que se comprometeu, independentemente disso, é um modelo de gestão destas empresas que tem que ser pensado, porque não pode de maneira nenhuma continuar, a meu ver, e pelo menos penso que dos principais pessoas que têm interesse nesta matéria, não pode de maneira nenhuma o setor empresarial do Estado, seja nos transportes, seja no transporte de eletricidade, seja na venda de eletricidade, onde quer que seja, não pode continuar a dar os prejuízos que tem dado até agora, porque somos todos nós os contribuintes que estão a pagar por um modelo que não é o adequado à realidade portuguesa. Raul, este setor é um setor particular, como dizia o António Gaspar, mas há empresas privadas, o Grupo Barraqueiro, o Grupo Vimeca, que tem a Rodoviária de Lisboa, que atuam no mesmo setor, que recebem também as mesmas indemnizações compensatórias e têm lucro no final do ano. Pois, Rui, o que eu quero chamar a atenção é que estamos aqui a comentar algo com os dados que acabaram de sair e, portanto, não temos exatamente todos os dados, pelo menos eu não os tenho. Não temos o relatório de contas completo para podermos não olhar temos, para o... e, portanto, há aqui um primeiro aspecto que eu pormenor. não estava aqui a ver os dados essenciais da notícia. Não tenho a ideia se houve aqui algum fator dito one-off, passo o anglicismo, portanto, não sei se houve algum aspecto específico que foi levado e que sobrecarregou os resultados. Aparentemente não terá havido nada de muito anormal. Aquilo que parece ter acontecido é, obviamente, um fator que terá contribuído e continua a contribuir muito para o agravamento dos resultados, são os custos financeiros, portanto, aquilo que o António e o Rui estavam a comentar, ou seja, existe aqui uma carga de endividamento que continua a agravar-se e, de facto, que há que resolver, e, portanto, é daqueles aspectos que parece que, no âmbito global do acordo do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal, continua, de facto, a não ser atacado na plenitude. Também, aparentemente, em termos de proveitos e em termos de correção dos custos salariais, as coisas correram razoavelmente bem, o que já me custa um bocadinho entender, a não ser que haja aqui algum fator anormal, mais uma vez o repito, é como é que não se consegue controlar os fornecimentos e serviços externos, ou seja, os custos controlou-se aparentemente a parte salarial, mas também aparentemente continua a agravar-se trimestre após trimestre os restantes custos, e isso é que já me custa de alguma forma a compreender. Portanto, aparentemente o que existe aqui é uma situação em que o endividamento e, portanto, os custos financeiros continuam a pesar cada vez mais e há que tomar medidas e há que ver como é que esta situação pode ser contida, porque senão vai continuar a agravar-se, obviamente que é uma bola de neve que cada vez vai deteriorar-se mais e, inevitavelmente, acho que tem que haver aqui um ataque aos custos que admito que em algumas empresas parece isso já ter vindo a dar resultados, mas noutras para já não há resultados. Custa-me um pouco a entender como é que os custos globais, pelo menos de fornecimentos e serviços externos, de facto, continuam a agravar-se. De qualquer forma, continuo a enfatizar, não sei se houve aqui alguns outros fatores que tenham pesado, mas de facto, só relativamente ao idêntico período do ano passado, só os custos financeiros, há aqui uma deterioração de cerca de 100 milhões de euros. Portanto, não há dúvida que o aspecto do endividamento e digamos, do modelo estratégico para estas empresas, como o António referia, há que enfrentar rapidamente e resolvê-lo.
Esta questão do financiamento e da dívida destas empresas é um fator bastante pesado. António, passamos para o segundo ponto da nossa agenda e vem na continuidade, obviamente, deste que estamos a falar. A Troika está em Portugal, está também a fazer propostas para a Grécia, fez uma proposta de 6 dias de trabalho e a flexibilização total, ou praticamente total, do mercado de trabalho. Por enquanto, em relação a Portugal, não existem ainda conclusões, mas há um empurrar de responsabilidades, o Governo a tentar passar para a Troika mais medidas de austeridade ou um alargamento do prazo, a Troika a tentar que o Governo assuma essa mesma função pública. Como é que acha que vai terminar esta questão? Olha, eu ontem estava a ver as televisões e no final do Comitê Económico e Social, depois das conclusões, eu nem queria acreditar de facto naquilo que estava a ouvir. Ou seja, a missão de ajuda técnica impôs as condições para Portugal sair da crise. E agora vem sacudir a água do capote, não é nada com eles, é um plano do governo português. Isto é patético, no mínimo, não é? Para não adjetivar de uma forma ainda mais forte e merecida. Portanto, eu acho que a Troika neste momento, está a fazer um mau papel, porque não reconhece que as medidas de austeridade foram de tal maneira violentas que fizeram, digamos, quebrar a economia, como consequência fizeram quebrar os impostos, como consequência fizeram aumentar o déficit. Não há dúvidas, quer dizer, portanto, há aqui medidas que foram aplicadas que nunca nós ouvimos falar numa agenda para o crescimento. Ou seja, deveriam ser aplicadas medidas de austeridade, mas de uma forma paralela olharem para o crescimento, porque é o crescimento que vai pagar, digamos, aquilo que nós contratámos, 78 mil milhões, até já, não sei se será mais, mas aqueles 78 mil milhões é o crescimento da economia, é o crescimento dos impostos que vai fazer, digamos, depois o percurso inverso. Não, o percurso inverso para cá. Portanto, eu de facto, não é que tivesse, digamos, alguma ideia pré-concebida negativa relativamente à missão de ajuda técnica, mas sempre quando as missões de ajuda técnica entram nos países, eu fico sempre pelo menos com algumas dúvidas. E agora, quer dizer, aquilo que aconteceu ontem foi, digamos, o consubstancializar dessa mesma dúvida, e agora já não é dúvida, agora já é uma certeza. Portanto, não sei se a própria missão de ajuda técnica não deverá rever a sua posição estratégica, porque aquilo que veio dizer ontem não se diz. Portanto, o problema não é nosso, o problema é dos portugueses. Não. Mas, António, deixa-me só fazer-lhe uma questão, ou colocar-lhe uma questão. Não é verdade que foi Portugal que pediu ajuda e não é verdade que não é a Troika que é, digamos, não tem a competência política de apresentar as medidas, são apenas consultores, no fundo. Não, vamos lá ver. Não, eu acho que não é bem assim. Portanto, nós temos uma dívida, o país estava falido, não é? Isso é uma coisa também que eu gostava de ver explicado pelos políticos portugueses, porque é que chegamos aqui, quem são os responsáveis, digamos, eu não direi euro a euro, mas se calhar milhão a euro, quem foram os responsáveis, como é que isto começou a crescer e onde é que foi aplicado esse dinheiro. Gostava que os políticos, porque eu não vi nenhum político português ainda a dizer exatamente, a explicar aos portugueses os sacrifícios que eles estão a fazer, porque é que os estão a fazer e se têm consequências depois em termos futuros. Não vi isso ainda explicado. De facto, o país estava falido. Nós, se não pedíssemos a ajuda, não tínhamos para pagar as obrigações que se iriam vencer daí a um mês, ou daí a um mês e tal, ou 2 meses. Portanto, de facto, a culpa foi nossa. Nós não nos devíamos ter endividado para níveis completamente insuportáveis com a riqueza que é gerada internamente. Isso aí não há dúvidas nenhumas. Agora, nós quando pedimos ajuda, o credor põe as suas condições. É como nós quando vamos ao banco. Quer dizer, eu não tenho dinheiro, vou ao banco, não sou eu que ponho as condições do banco. É o banco que me põe as condições para me emprestar dinheiro. E das duas, uma. Ou eu aceito as condições do banco, ou o banco não vai pôr umas condições especiais para mim. Mas o banco... não é o banco que lhe vai ensinar como é que vai pagar Não, espera. Pois não, o banco vai ensinar. O banco faz uma análise de risco e se confiar no cliente, concede-lhe esse crédito. De acordo com as condições, digamos, que estão na matriz de concessão de crédito do banco. Aqui, digamos, a missão da ajuda técnica fez a mesma coisa, portanto, avaliou o país e disse ao país, sim senhor, eu empresto-lhe este montante numas certas e determinadas condições. Não é por acaso que na carta de intenções, e se todos lerem a carta de intenções, na carta de intenções dos três, neste caso, os 3 pedidos de ajuda ao Fundo Monetário Internacional, portanto, 81, 82 e 77, e agora, há um conjunto de obrigações que o devedor se compromete a assumir perante o crédito que lhe é concedido. Mas não é por acaso que estes senhores da ajuda técnica venham de uma forma,
digamos, sistemática a Portugal 2 em 2 meses, ou mês e meio, ou 2 meses e meio, 2 meses e meio, para ver se aquilo que Portugal se comprometeu perante a missão de ajuda técnica está a ser cumprido ou não. Portanto, aqui é um pouco diferente do banco. O banco, de facto, não vai lá ensinar, olha, só vá por aqui, vá por ali, para depois o serviço da dívida eu ter reembolso, o capital e juros. Não. Aqui é diferente, são eles, de acordo com os montantes enormes que são emprestados, fazem um acompanhamento mais que fazem um acompanhamento em cima prazo. E que têm, digamos, as políticas que eles têm, digamos, direcionado para Portugal para recuperar depois o dinheiro, se têm manifestado, digamos, uma desgraça, porque de facto não há crescimento, não havendo crescimento, não há impostos, não há dinheiro para pagar a Troika. Raul, que comentário lhe merece estes comentários da Troika? Vamos lá ver. É evidente que é um plano que responsabiliza as duas partes. Portanto, obviamente que o credor e o devedor são responsáveis pelo seu cumprimento. Eu não acredito muito. Preocupa-me de alguma forma a questão do tempo, embora eu acho que é preferível de alguma forma planos de ajustamento que são relativamente rápidos, bem-sucedidos e rápidos, do que planos que se arrastam durante muito tempo e que correm o risco de gerar alguma fadiga na sua execução. Portanto, não acredito aí, tenho algumas dúvidas, aquilo que o António dizia das medidas para o crescimento. Eu não sei que medidas para o crescimento podemos estar exatamente a falar, porque a realidade é que o consumo privado, como o António dizia bem, o consumo privado era necessário ser ajustado fortemente. A realidade é que o consumo privado era excessivo face ao nível de riqueza que era e é criado em Portugal. Era inevitável que o consumo público e o investimento público também tivessem correções significativas. O aspecto das exportações e das importações é daqueles que está a correr relativamente bem em termos relativos. Portanto, aquilo que me preocupa e que penso que nos deve preocupar, que nos preocupa a muitos de nós, é a questão do tempo em que isto é implementado, mas também não vejo que seja possível dilatar muito mais no tempo. Preocupa-me sobremaneira estes desvios que os últimos dados de execução orçamental vão dando nota e vão confirmando. Preocupa-me bastante como é que vamos compensar estes desvios na execução orçamental, e espero francamente que se continue a colocar um ênfase, um acento tónico muitíssimo grande na redução de despesas da máquina do Estado, e não vamos para a solução aparentemente mais fácil, que é aumentar impostos, porque essa sim preocupa-me que possa começar a gerar algum tipo de fadiga tributária significativa, e que a forma, o consenso social, digamos, a paz social em que as medidas têm vindo a ser aplicadas até agora, que caso haja mais medidas que levem ao aumento de impostos, chamando desta forma, de uma forma similar, isso de facto preocupa. Portanto, aquilo que me parece é que claramente há aqui um problema de execução orçamental por várias razões, porque o crescimento não está muito longe, mas penso que as expectativas não está muito longe das perspectivas iniciais que havia para o ano 2012. Aquilo que me parece é que as perspectivas que havia para algumas rúbricas de receitas fiscais eram excessivas, e está-se a verificar isso. É um facto que é muito preocupante. A Europa em geral, mas o crescimento económico mundial estão a ser cada vez mais reduzidos. Estamos inevitavelmente a ser afetados pelo que se passa aqui ao lado em Espanha, e, portanto, é algo que vai nos com certeza continuar a afetar. Portanto, eu penso que há aqui talvez alguma flexibilidade em termos de medidas, em termos de tempo. Eu penso que vamos acabar nisso, obviamente que vamos acabar nisso, porque a execução orçamental dá indícios de que obviamente vamos ficar aquém, ou neste caso além, das metas iniciais estabelecidas para 2012, 4,5%. Portanto, eu não acredito muito em medidas para o crescimento, não vejo que tipo de medidas, a não ser algumas que já foram desenhadas a nível europeu e que mesmo assim me parece que vão ter impactos extremamente reduzidos. Não vejo que medidas para o crescimento é que poderiam ser adotadas especificamente para Portugal. Portanto, acho que mais uma vez o futuro da execução do nosso programa de ajustamento vai continuar muito a ter a ver com aquilo que venha a ser o crescimento da economia europeia, que não vai existir. Não vai existir, e portanto já sabemos, portanto, mesmo a locomotiva alemã começa a dar alguns sinais também de fadiga, portanto não vai existir. Portanto, é de facto preocupante, e isto não é só para Portugal. Portanto, o caso grego, que eu tenho estado fora das primeiras páginas, mas vai voltar eventualmente nas próximas semanas, vamos ver como é que vai acabar. E o caso espanhol, vamos ver também. Eu penso que de alguma forma aquilo que foram sendo encontradas soluções
para a Espanha, Itália, eventualmente para a Grécia também, Portugal pode beneficiar em alguns casos. Portanto, eu acho que vamos ter que continuar a fazer este esforço relativamente contido no tempo e, francamente, o que mais me preocupa é que tentemos evitar novas medidas que levem a novos aumentos de tributação sobre os portugueses, que isso, francamente, é que penso que seria de evitar, pode levar a uma fadiga, um cansaço tributário que vai ter novamente um efeito de bola de neve, além daquilo que já se está a verificar. Não é? António, se me der licença, gostava só de dar uma nota relativamente à agenda para o crescimento. Toda a gente sabe que, em termos do crescimento, o investimento é muito importante. Neste momento, o que é que um consultor ou um advogado português diz a um potencial investidor que quer investir em Portugal? Bem, se é para ter uma autorização para uma empresa, tem daqui a 2 ou 3 anos. Os tribunais não funcionam. Isso estamos de acordo. Portanto, ou seja, essa é a verdadeira agenda para o crescimento, em termos do investimento, facilitar as coisas, porque vai aqui à Roménia em 4 meses, na Roménia em 4 meses tem uma empresa formada. Portanto, essa que é, em termos, quando eu estava a dizer do crescimento, quando eu estava a falar do crescimento, estava a falar não são no medidas investimento, mais investimento público. Não é público, estou-me a referir ao investimento privado. Falamos de reformas estruturais que tardam em aparecer. Exatamente. E outra coisa, relativamente ao consumo privado, não podemos esquecer, o consumo privado nas economias ocidentais pesa 2/3 do PIB. Quer dizer, o consumo privado caiu. Quer dizer, de uma forma geral caísse, eu ficava preocupado. Não fico preocupado porquê? Porque a parte do consumo privado que caiu foi aquela que era financiada a crédito. E essa que está mal, não é? Agora, se o consumo privado for sustentado, digamos, nos salários das pessoas e não no financiamento a que as pessoas recorrem, portanto, no endividamento, aí tudo bem, quer dizer, porque, de facto, como digo, o consumo privado pesa 2/3. Tudo bem ou tudo mal, mas não é tão mal como o outro. Não. Repara uma coisa, mas é o consumo privado, em qualquer economia, se for ver as contas de qualquer país da OCDE, pesa 2/3 do PIB de qualquer país. A questão é que o nosso estava muito alavancado. Exatamente, o problema é esse. Portanto, não é o nosso ainda pesava mais. Exatamente. Não é por o consumo privado ter caído, mas é por ele ter caído a parte que era sustentada pelo crédito. Mas Luís, se me permite só uma nota, eu ontem fiquei bem impressionado, portanto, digamos, ao ler, depois do regresso dos meus diazinhos de férias, eu fiquei impressionado com o valor que, por exemplo, as vendas, a quebra nas importações de carros, de veículos, automóveis em geral, é de facto impressionante. Portanto, estamos a falar de, em números redondos, 1 bilhão de euros face ao ano anterior, portanto, 0,6, 0,7 do produto interno bruto, é de facto impressionante. Porquê? Portanto, eu não me preocupo. Porque o crédito caiu. Mas ainda bem. Claro. Sim. Portanto, estamos de acordo. Mais rapidamente de carro do que os alemães ou os noruegueses. O parque automóvel é mais novo do que o parque automóvel. Nas reformas estruturais, nas medidas efetivamente para nós sermos competitivos, aí estamos completamente de acordo. Agora, às vezes, fala-se alguns políticos falam de agendas para o crescimento, que eu não sei exatamente o que é que isso significa. Se significa mais do mesmo que nos fez chegar a este ponto, aí não estou de acordo. Se significa aspectos como o António estava a referir, para mim significa isso, quer dizer, tu gastas política, não é? Muito bem, temos 1 minuto e meio para terminarmos. Ainda gostava de saber a vossa opinião relativamente a este processo de privatização ou concessão ou qualquer coisa que ainda não percebemos bem relativamente à RTP, António. Bom, a RTP é para mim, digamos, além de ser... Primeiro, acho que temos que definir, não está definido o que é serviço público. Eu não sei o que é serviço público. E faz sentido ter serviço público? Eu não sei o que é serviço público. Primeiro temos que definir o que é serviço público, porque eu nunca vi o serviço público. É transmitir jogos de futebol para toda a gente ver, em rede aberta, em sinal aberto, é dar notícias, é fazer telenovelas. Não sei o que é serviço público. Portanto, há que definir primeiro o que é serviço público. E depois a RTP, para mim, não é só uma cadeia de televisão, quer dizer, é história, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que os últimos 54 anos, não é? Que é os anos que tem a RTP, ou 53 anos, tem um arquivo histórico daquilo que se passou em Portugal. Portanto, se um dia se vender a RTP, ou se alienar, ou se derem concessão, ou aquilo que o modelo for encontrado para a RTP, tem que, digamos, o governo, na altura, fizer essa concessão, terá que, de todas as formas, tomar cautelas relativamente ao arquivo histórico, porque a RTP é mais que uma cadeia de televisão, como digo, é um arquivo histórico que não convém perder, porque está ali muito da história de Portugal nos últimos 50 anos. Portanto, e isso, para mim, é fundamental. Depois, o outro passo que é fundamental também é definir o que é serviço público. E se chegar à conclusão que serviço público é o que as outras, digamos, cadeias que estão, digamos, no sinal aberto oferecem
digamos, ao espectador, que todos os dias vê televisão, ou quase todos os dias vê televisão, não sei se fará muito sentido, de facto, o Estado estar de uma forma sistemática a alimentar um canal que os prejuízos vêm-se acumulando há 20 ou 30 anos esta parte. Não é? Raul. Muito rapidamente, a primeira questão é, como o Rui dizia, não sabemos exatamente o que é que estamos a falar, portanto, porque não sabemos se é privatização, concessão, se é fechar um canal, portanto, exatamente não sabemos o que é que estamos a falar, portanto é capaz de ser um bocado prematuro, mas eu acho que há 3 aspectos que são decisivos no tema da RTP. Portanto, começámos a falar dos temas das empresas públicas e com certeza que aqui também é válido o que discutimos para as empresas públicas em geral, que é contenção e, portanto, não haver uma sobrecarga excessiva do erário público. O número 2, assegurar um nível, seja ele qual for, de serviço público, embora de facto não sabemos exatamente o que é que hoje em dia é serviço público, mas deve haver algum nível de serviço público que seja assegurado. E terceiro aspecto, também importante, atendendo à situação da economia portuguesa, do mercado publicitário que daí resulta, também deve, na solução que for encontrada, tem que haver algum bom senso em termos do efeito que esse tipo de soluções venha a ter sobre, digamos, os outros operadores que já estão no mercado ou que venham a estar no mercado e, nomeadamente, o efeito da atual crise grave no mercado publicitário. Portanto, eu acho que, de uma forma conceptual, não sabendo exatamente o que é que estamos a discutir, mas conceptualmente acho que estes são os 3 aspectos que devem ser levados em linha de conta numa decisão, seja ela qual for. Não é? Muito bem. Raul Marques, António Gaspar, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo, que regressa amanhã. Aproveite este dia.